Olá, sejam todos bem-vindos a esse novo projeto aqui do nosso canal, o canal Michel Palheta, esse canal que você ajudou a construir junto comigo. Eu sempre sou muito grato a Deus pela oportunidade, a missão de ter me dado essa oportunidade de ser médico, levar sempre uma linguagem clara e objetiva, transformando vida, impactando positivamente a vida das pessoas. E eu só consegui chegar à mensagem, às vezes na sua casa, com as suas amigas, porque vocês me ajudaram. Hoje a gente começa um projeto novo, um podcast chamado Pode Isso, Doutor. E para o primeiro episódio eu tenho uma grande convidada, uma pessoa que sou fã de carteirinha, não é à toa que eu fui tão fã que eu me casei com ela. Dona Patroa, doutora Ana Roberta, minha esposa, é a nossa primeira convidada do nosso podcast Pode Isso, Doutor. Você que vai participar aí pode mandar sua pergunta, pode fazer seu comentário, que a gente vai tentar ao longo da semana e respondendo todos vocês. Essa é uma conversa informal que a gente vai chamar vocês para conversar sobre vários assuntos, sobre aquilo que a Roberta sabe, empodera muitas mulheres. Não é à toa que eu sou fã dela. Vocês vão ver que no canal dela, inclusive para quem ainda não está lá inscrito, quem não assistiu o canal da Roberta, depois digita aí doutora Ana Roberta, coloca assim como complemento, corrimento branco, vai achar um vídeo bombástico dela, que está bombando na internet, já a gente vai conversar sobre isso. E você vai encontrar no canal dela coisas maravilhosas que não encontra no meu, infelizmente, porque eu não sou mulher, tento o máximo possível ter empatia com você, mas eu não consigo tocar em coisas que ela consegue tocar no coração de vocês. Vida, muito prazer, esse primeiro podcast aqui, o Pode Isso, Doutor, né, essa nossa conversa. Queria que você se apresentasse para as pessoas que estão aqui com a gente no podcast hoje. Obrigada. Prazer, tá? Estou muito feliz de estar aqui hoje nesse projeto que a gente está iniciando, tá? Boa noite a todos vocês. Eu estou feliz demais de estar assim bem pertinho, né? Aqui, cada vez mais próxima, né? De vocês, conhecendo novas pessoas. Eu me chamo Roberta, né? Ana Roberta. Para os mais íntimos, pode me chamar mesmo de Roberta, tá? Sou médica. Trabalho com a parte de ultrassonografia, principalmente na parte de imagem feminina, né? Eu gosto muito de atender mulheres. Não que eu tenha preconceito com homens, tá? Também atendo homens de vez em quando, mas, assim, eu prefiro e gosto do público mais feminino, que a gente troca ali figurinhas e experiência, e eu gosto bastante disso. Vida, a gente vai começar fazer uma conversa aqui, meio que um bate-papo. Tá? Eu sei que o seu canal só tem 3 meses, é um bebê de canal, mas é um canal que teve uma explosão tão grande em pouco tempo. Uhum. O que você acha que é o maior fator de sucesso do teu canal? O canal a gente começou realmente com 3 meses e ele está tendo um crescimento assim inesperado mesmo, assim, muito, muito grande. Todo dia está chegando muitas mulheres lá. O canal é composto por 99% do público feminino. O 1% que está lá, no comentário fala, estou na conta do meu filho, estou na conta do meu marido. Então, praticamente lá é 100% feminino. Eu acredito que o canal ele cresceu dessa forma pela informalidade que eu trago. Eu não sou assim, eu até falo lá, eu não sou uma médica comum, eu faço da minha casa meu consultório, você sabe disso, né, vida? Então, assim, eu faço da minha casa meu consultório, então eu tô ali no meu dia a dia, quando eu tenho alguma ideia, eu vou ali e gravo os meus vídeos, por exemplo, eu gravo eu me maquiando, eu conversando, eu tô me maquiando e tô conversando sobre alguma coisa de saúde feminina, eu tô ali cuidando das minhas plantas e estou conversando sobre alguma coisa, às vezes estou lá no sofá, tô ali na cozinha fazendo alguma receita e conversando sobre alguma coisa. E aí eu acredito que por isso a gente foi ficando cada vez mais próximo e acho que foram passando aí de amiga para amiga e tá tendo esse crescimento. Tem uma frase que você fala lá que eu acho interessante, que eu não sou só sua amiga, né? Eu sou o quê? Sua amiga médica. E aí, ou seja, você traz isso para dentro de casa, compartilha essas coisas que eu não consigo compartilhar, por exemplo, eu não sei cozinhar, aí você sabe cozinhar e tem um vídeo seu que eu achei tão interessante, que você falou de mioma e conseguiu ensinar como fazer um brownie delicioso ali, que inclusive eu provei. Sou suspeito para falar que tá delícia. Então, até você falou da questão da maquiagem. Teve um vídeo seu que viralizou em pouquíssimo tempo, né, que foi a questão do corrimento branco. A gente vai conversar sobre isso, inclusive te perguntar algumas coisas sobre esse assunto para quem está assistindo a gente. Eu acho interessante já que Pode Isso, Doutor, é o nome do nosso podcast que está iniciando agora.
Você acha que esse vídeo bombou por conta do assunto ou por conta da maquiagem que você entregou lá? Que eu vi muita gente comentando sobre a maquiagem também. Eu acredito que foram uma mistura dos dois. Tanto pelo assunto, porque corrimento branco é bem recorrente e é muito comum essa queixa entre as mulheres do corrimento branco. E também eu acho que foi associado ao fato da maquiagem. E foi um vídeo que eu fiz ali, eu ia para um compromisso, a gente ia sair, e eu estava me maquiando, surgiu a ideia de falar de corrimento branco, fui me maquiando, eu nem fui ensinando muito a maquiagem nesse vídeo, fui me maquiando e conversando a respeito do assunto. Aí realmente assim, gostei muito, foram vários comentários, gostei muito da maquiagem, ficou linda, vai para onde, doutor? Aí eu acho que juntou os dois fatores, da maquiagem junto com o assunto também. Legal. Agora eu já vou trazer um pouco da conteúdo médico mesmo, assim, para a gente compartilhar também coisas que vão ser úteis nesse podcast para as mulheres que estão assistindo aqui no meu canal. Corrimento branco. O que é isso? Que doença é essa? Como é que trata isso, doutora? Pode fazer asseio, pode fazer ducha, pode isso, doutora? Vida, assim, corrimento branco, né? Eu falei de uma forma bem popular, porque é como realmente elas conhecem. É o corrimento causado pela candidíase, né? Candidíase é um fungo, que é o Candida albicans, geralmente, né? Tem outros tipos de cândida, mas geralmente causado pelo Candida albicans. E é bem comum acontecer esse tipo de corrimento na mulher. A cândida, ela já vive com a gente, já é nossa amiga ali parceira, já está na nossa pele, intestino, está na nossa vagina também, só que muitas vezes por algum desequilíbrio, ou uso de antibióticos, uso de anticoncepcionais, ou até mesmo o próprio estresse, o tipo de alimentação, todas essas coisas podem causar um desequilíbrio ali na região íntima. Nós temos vários bichinhos na região íntima, né? Bactérias, fungos, que elas estão lá para nos ajudar, mas se tiver de forma equilibrada. Se ficar desequilibrado, aí altera pH vaginal, e aí a cândida ela cresce de uma forma desproporcional e ela causa aquele sintoma. E aí eu comecei até o meu vídeo falando assim, corrimento branco e aquela coceira. Quem nunca, hein? Porque quem é mulher sabe. É muito comum, assim, eu tenho certeza que 99% das mulheres tiveram isso pelo menos uma vez na vida. É legal que você aborda uma coisa que eu tento também falar muito com as pacientes no dia a dia. As pessoas hoje cada vez mais confundem aquilo que é o normal do que é comum, né? Por exemplo, para a gente conversa muito isso em casa, a gente sabe que cada vez mais as pessoas se separam mais, por exemplo, os casamentos não têm longevidade. Isso pode ser até comum, mas para mim não é normal, né? Para a gente conversa sobre isso. Então, trazendo isso agora para o corrimento. Então, quer dizer que o corrimento branco, ele não é normal, mas é muito comum e não tem nada a ver com, às vezes, a mulher ser suja, não tem nada a ver com doença sexualmente transmissível. Existe, às vezes, uma preocupação muito grande de se isso é grave, pode virar um câncer, pode ser uma ferida no colo do útero. Isso. Aquela pergunta que você me fez, né? Pode isso, doutora, em relação aos asseios e ducha vaginal? Aí só para complementar. Em relação à ducha vaginal, eu sempre falo, ducha vaginal não é legal. A gente não pode ter isso como um hábito, a gente não deve fazer. Nossa vagina é autolimpante, é muito inteligente, ela se limpa sozinha. Então, eu não preciso estar lá colocando água lá na duchinha, eu não preciso estar lá colocando o dedo e tirando nada, porque isso também causa desequilíbrio lá dentro. O corpo vai achar que aquilo ali é uma agressão e vai desequilibrar e aí vai causar o corrimento. O corrimento branco, quando ele é associado, por exemplo, com coceira e com ardor, né? E ele tem certas características, por exemplo, ele tem aquela característica ali daquele queijo, né? Assim, daquele leite talhado, daquele queijo cottage, como é descrito. Realmente ele não é normal. Mas aquelas massinhas branquinhas, né? Isso. Não é um corrimento mais fisiológico, né? Até porque está te causando sintoma, está te causando incômodo, então não é normal. Pode até ser comum, e não é normal. E o que é muito normal, assim, que é muito comum, na verdade, acontecer é que as mulheres vão na farmácia, compram um remédio e tentam se medicar, né? Tentam resolver.
Não julgo, porque é muito chata a coceira mesmo causada pela candidíase. Mas, assim, é sempre importante buscar uma avaliação, por conta que muitas vezes a cândida ela tá ali amiguinha com outros bichinhos, como por exemplo a Gardnerella. E aí a gente resolve uma coisa, não resolve a outra, e a mulher fica tentando se resolver, ali se medicar e não resolve, e aí não é legal. E muitas vezes eu percebo também que no dia a dia a pessoa não vai chegar num balcão e falar talvez todo o que está sentindo, né? Não tem como a pessoa. Ali a pessoa chega, fala que está tendo um corrimento ou um escorrimento, como elas falam no interior, Isso. e o balconista vai passar alguma coisa ali para elas. Às vezes eu sei, até a gente entende que no Brasil o acesso à saúde é mais limitado, é difícil conseguir uma consulta com um médico, com um ginecologista pelo SUS, e às vezes a pessoa, como você falou, como é uma coisa que incomoda muito, acaba tendo que resolver ali e acaba não tratando. E também eu acho que, pelo menos é o que eu acredito, né? Que a forma de usar o creme, ela é difícil, né? Você tem até um conteúdo seu que parece que ensina como é que usa, né? O creme, alguma coisa assim, eu já vi. Não sei se eu já estou confundindo, que eu sei que tem um vídeo também que é muito legal, que falou sobre secura vaginal. Já a gente vai conversar sobre isso. Mas eu também acho difícil que, muitas vezes, não sei qual é a sua visão, a pessoa vai ou no balconista ou no médico, ele passa assim, ó, vou te passar aqui um creme vaginal. Bom, ele supõe que é óbvio para as pessoas como colocar, quando colocar. E aí eu te perguntaria assim, fosse hoje dar uma orientação à pessoa, como é a melhor forma... Não, deixa eu voltar à minha pergunta. Qual é o melhor tratamento hoje para esse corrimento branco, que é a candidíase, e qual é o maior erro das pessoas nesse tratamento? Certo. Querida, assim, o melhor tratamento hoje em dia, né, atualmente, inclusive até saiu, eu estava lendo a respeito disso agora, dia 22 de outubro, né, do ano passado, saiu uma atualização a respeito desse tipo de tratamento. São realmente os cremes ou medicações dos azólicos, né, por exemplo, fluconazol, miconazol, cetoconazol. Fluconazol, no caso, seria uma medicação via oral, né? É aquele comprimidozinho que a gente toma, dose única. Isso nos casos da candidíase que não seja complicada, que é aquela candidíase daquela mulher que toma anticoncepcional, que tá estressada, acabou tendo candidíase, que tem uma candidíase ali vez ou outra, né? Que a gente diz que é uma candidíase não complicada. Toma ali o fluconazol, em torno ali de 72 horas, né? Em torno ali de 3 dias, para estar resolvido o problema. Ou então ela também pode usar as pomadas vaginais, os cremes vaginais. É bem assim, o que eu sempre pergunto lá, né, no consultório? Eu sempre pergunto assim, o que você prefere? Porque às vezes, por o creme vaginal ficar sujando a calcinha o dia todo, isso incomoda, entendeu? Isso incomoda, assim, a gente. Eu tiro muito por mim. E aí eu sempre pergunto, o que você prefere, usar a pomada ou usar o comprimido? Porque às vezes, por esse incômodo de ficar se sujando, elas param de usar a medicação no tempo que é mais correto de usar. Aí ela usa uma subdose, né? Que a gente diz uma dose abaixo da dose que seria do tratamento. Já melhorou ali o sintoma, aí ela vai usar ali um pouquinho, já melhorou, só que ela não tratou direitinho. Aí logo essa cândida volta, tá? Aí ela vai ficar naquele ciclo, né? Que a gente fala daquela candidíase complicada, aquela candidíase recorrente, quando aquela mulher já tem ali de 4 vezes ou mais durante um ano a candidíase. E aí, nesse caso, já não é mais aquele fator ali pontual. A gente já tem que procurar muito ali em relação aos hábitos de vida daquela mulher. O que é que pode estar causando aquela candidíase toda hora? Será que o que tem assim por trás disso? Porque às vezes elas vão no médico, isso acontece muito, faz o exame de prevenção, o exame de preventivo, né? Ou então só diz pela queixa, candidíase, passou o remédio e pronto. E como por não ter essa escuta médica, eles passam o remédio, ela vai embora, tomou, não resolveu. E muitas vezes o que estava faltando era perguntar assim, como é a sua alimentação? Como muito carboidrato, muito pão, muito doce? Como é essa alimentação? Às vezes, só o fato dela melhorar a alimentação... Inclusive, tem muita seguidora lá no canal que fala assim, doutor, eu tirei o refrigerante e acabou a candidíase. Ou então, doutora, segui todas as suas dicas e a candidíase foi embora.
que eu dei várias dicas nesse vídeo, né, em relação, assim, de como se livrar dessa danada. Interessante. O que eu acho interessante também no teu canal é realmente essa conexão e no teu dia a dia também, né? Tem até uma história interessante, pessoal, que um dia desse a gente passou, a gente riu, foi muito. A Roberta trabalha numa sala ao lado da minha e dava para eu ouvir se tivesse algum som mais alto, né? E ela estava fazendo uma prevenção ginecológica e eu sabia que ela ia fazer uma prevenção ginecológica porque eu tinha visto no nosso, praticamente, sistema lá de atendimento, que ela estava... Eu confiro para saber se eu posso entrar ou não, né? Já que na prevenção a pessoa vai estar numa situação de intimidade lá com a médica. E aí eu sabia, e aí de repente eu vi aquele barulho de lá, dentro da sala dela, assim, parabéns, 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 parabéns. E aí eu vi assim, fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo lá? Ela está fazendo uma prevenção, ela viu o colo do útero e deu parabéns. Aí depois eu continuei fazendo ultrassom, e de repente daqui a pouco, parabéns, 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 parabéns. Aí, meu Deus do céu, eu acho que eu vou começar a copiar isso. Eu vou começar a olhar o colo do útero, fazer a prevenção e começar a dar parabéns para os pacientes quando eu vejo que o colo do útero está saudável. Mas aí depois ela me explicou o que estava acontecendo lá, né? É porque, por coincidência, era aniversário das pacientes e eu sou muito espontânea. Eu vi que era aniversário, aí ela chegou, bati os parabéns, já fui logo abraçando. Não tinha intimidade nenhuma, mas já fui logo abraçando, ela ficou... Pronto. Isso é uma coisa que eu acho interessante. Eu acho que a gente se completa no nosso casamento porque eu acho que eu tenho um lado mais emocional, né? Eu choro, rezo com as pacientes, eu sofro com as pacientes, não que você não faça isso, mas você tem um aspecto... Quando a gente assiste os meus vídeos, os teus vídeos, é muito, muito na cara isso. Você é muito mais alegre, muito mais assim, todo tempo sorridente. Foi inclusive o que eu acho que talvez até me atraiu muito a você. Eu acho que eu preciso mais dessa alegria que você tem, essa animação, e você traz isso muito no teu dia a dia, né? Tanto que eu vejo lá que você interage com os pacientes, conversa, chama de amiga, elas também. Então é um negócio assim que traz de fato, até para o dia a dia, não só para a internet, no seu canal, mas para o seu dia a dia, essa questão da amiga médica, né? Isso. Você se torna muito próximo. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Tem um outro vídeo que eu percebi ali no canal que foi assim, bombou também no teu canal, que fala sobre a secura vaginal, né? E aí isso vai passar um pouco pela sexualidade e eu queria conversar um pouco sobre isso, né? Algumas coisas, alguns pontos da tua visão, né? Do que você vê lá na clínica, no dia a dia, no teu consultório, com as pacientes, no comentário no teu vídeo lá no teu canal, sobre essa questão. Vou começar com uma pergunta. Na tua opinião, um casal que está com 10, 15, 20 anos de casado e elas sempre acham que é só questão de menopausa ou de quem toma anticoncepcional que está com secura vaginal. E aí isso é muito uma dúvida, um questionamento muito recorrente, né, lá no teu dia a dia. O que tu vê assim, né, nesse desafio que tem as mulheres de achar que é tudo só hormonal? Mas em relação, assim, essa parte dessa falta de lubrificação... ela vai namorar e eu acho que falta, muitas mulheres pedem assim, doutor, eu tô fria, eu não consigo, sabe, às vezes estou tendo relação só para satisfazer o meu marido. Isso é bem comum. E eu não consigo, eu fico seca. Isso tem além do hormonal, o que na sua visão ali no teu dia a dia tem mais ali assim? Vida, assim, de fato, existem as questões ligadas às questões hormonais. Por exemplo, uma mulher no pós-parto, ela tem uma diferença ali hormonal no corpo dela que vai interferir diretamente nessa parte da lubrificação vaginal. Certo? Então, assim, existe também na menopausa, existem em relação a quem usa anticoncepcional. Então, assim, existem essas questões, né? De algum problema hormonal que interfere realmente na parte da lubrificação vaginal. Mas eu costumo dizer que o sexo, ele está aqui na cabeça, né? O sexo, ele é
A sexualidade, na verdade, ela não tem nada a ver com sexo. Eu acho que ela tem muito mais a ver com o comportamento, como a mulher se enxerga, como ela se ama. Por exemplo, eu até gravei um vídeo sobre isso, né, de mulheres que estão na menopausa, ou na região assim, nessa parte do climatério, que elas muitas vezes chegam nessa fase e aí tem muitas questões, principalmente emocionais, tem muitas questões emocionais nessa fase, e as mulheres acham que não tem mais desejo também. Até, assim, conversei um pouco sobre isso, que é muito como a mulher se enxerga, como a mulher se vê, como ela se sente bonita. O sexo, ele começa na cabeça. O desejo, não necessariamente o desejo, ele tem que ser assim, a mulher tem que pensar em sexo 24 horas por dia. Não, não é assim, tá? O desejo também, ele vem muito ali ele precisa muito assim da estimulação. E tem uma diferença muito grande de homem e mulher. Exatamente. Nessa questão do desejo, da excitação, né? Isso. Porque assim, os homens ficam preparados mais rápido, né? Para namorar. É bem mais rápido que o homem fica com o pênis ereto, por exemplo. Eu até, nesse vídeo sobre secura vaginal, eu até falei assim, que homem é fogão elétrico. A gente ligou, a chama acendeu. Mulher não. Mulher é aquele fogão ali a lenha. Ela demora um tempinho mais para aquecer. Ela demora um pouquinho mais para ela se lubrificar. E tudo isso, assim, eu sempre digo que mulher empoderada é mulher informada. Então, eu sempre gosto de passar informações para a paciente entender o motivo disso e saber o funcionamento do próprio corpo dela. Os homens são mais rápidos porque eles precisam ali de 50 ml de sangue para poder o pênis ficar ereto. 50 ml é muito pouquinho, então é muito rápido. A mulher, a maior parte da lubrificação da mulher vem da própria vagina. Tem ali a parte na região da entrada, que tem duas glândulazinhas, que são as glândulas de Skinner, elas produzem um pouquinho de lubrificação, mas a maior parte da lubrificação, que vai deixar o sexo gostoso e mais confortável, não vai dar aquela sensação de ardor ou que não está muito legal, ela vem da própria vagina. E para acontecer isso, precisa de aumento de circulação de sangue ali na região da pelve. E isso precisa, sabe de quantos ml? 500 ml de sangue. 10 vezes mais. Né? Exatamente. Então, acontece que a mulher precisa ali, em média, de 20 minutos para ela conseguir acumular essa quantidade de sangue. Ou seja, não tem como começar o não tem aquela história da rapidinha para a mulher, não vai ser a mesma qualidade, a mesma entrega, né? Exatamente. Então, assim, não tem como ela querer estar lubrificada assim, super rápido, porque fisiologicamente mesmo nosso corpo não funciona assim, não funciona dessa forma. Então a gente tem que dar o nosso tempinho. É por isso também tem as preliminares, e preliminares para mim não tem nada a ver com sexo, porque as preliminares são muito antes disso. É o bom dia que o seu marido ou sua esposa lhe dá, é a forma como um trata o outro, é a forma ali como vem vindo o casamento, porque muitas vezes também o casamento não tá legal. Então, não adianta, pode ficar 20, 30, 40 minutos, que aquela mulher não vai conseguir lubrificar, porque na cabeça dela, ela tá às vezes magoada com alguma forma que o marido foi grosseiro, ou de alguma palavra que ele falou que machucou ela. Então, assim, mesmo que de forma inconsciente, ela não relaxa. E ali pode demorar 2 horas de carícias ali, antes de iniciar o sexo com penetração em si, ou não, que ela não vai conseguir ficar assim. Muitas vezes elas trazem isso, né? Para esse momento, essas magras, cicatrizes emocionais. Às vezes eu até converso com as pacientes, você trabalha muito mais do que eu com isso, mas eu tento abordar assim, eu digo assim, olha, existe a parte hormonal, de fato, né? A gente sabe que na menopausa existe uma redução. Para quem toma determinados anticoncepcionais, existe uma redução da libido, que a libido é a vontade de ter relação. Mas existe, eu digo assim, o problema emocional, quando traz, às vezes, um rancor, uma chateação, algo, sei lá, às vezes houve até traição na relação, e a pessoa traz isso para aquele momento, desconfiança, né? Falta de confiança, né? A falta de cumplicidade, de companheirismo. É o emocional, e existe o social, porque muitas vezes o casal não tem o seu tempo e o espaço, né? Às vezes
eles moram com a sogra, moram com a cunhada e tudo, e não tem o quarto deles, aí tem menino pelo meio, tem menino dormindo na cama, tem menino pulando, às vezes tem que se trancar, aí é aquela coisa, o menino tá para ali rapidinho, tem que ser rapidinho, e aí não consegue. Se for juntar tudo, e aí eu ainda digo mais, às vezes eu falo para os pacientes, e tem um financeiro no meio, porque você às vezes está com boleto, cartão, aluguel, aí teu salário esse mês não vai dar, e aí tem o mercantil. Então tem tanta coisa ali, porque às vezes a mulher muitas vezes que administra a casa ali, então assim, tem menino que está indo mal no colégio, tirou nota ruim, tem um adolescente que está dando trabalho, tem tanta coisa na cabeça dela ali que ela traz para aquele momento, que de fato eu acho que cada vez mais o casal tem que ter um botão do desliga, né, para eles terem o seu tempo e o seu espaço e o seu momento único, para não que o casamento seja só isso, né, mas eu acho que isso faz parte da construção do amor e da amizade, da cumplicidade do casal, né? Exatamente. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Tem também um outro vídeo que você fala na internet, que eu achei muito legal, que fala do corrimento de cheiro de peixe, né? Que também foi um vídeo que você também estava se maquiando, e também, esse você eu vi que eu acho que você ficou ensinando também algumas coisas lá de maquiagem, e eu achei muito interessante que você fala já de uma outra doença, apesar de ser corrimento também, fala de uma outra doença. Fala um pouco mais sobre esse vídeo pra gente. Eu fiz esse vídeo também desse corrimento com cheiro de peixe, porque para tentar esclarecer, né, as mulheres, porque muitas vezes elas acham que adquiriram isso do parceiro ou da parceira, acho que pegaram, né, alguma coisa assim. Só que é só uma vaginose bacteriana. Esse corrimento que é um corrimento mais esbranquiçado, um pouco assim mais acinzentado para amarelado. Ele tem uma quantidade de um pouquinho maior, ele não é ele é mais fluido, né? Ele é assim mais fininho do que o corrimento da candidíase, mas ele tem um mau cheiro bem assim característico, que é descrito nos livros de medicina como cheiro de peixe podre. E aí muitas vezes elas chegam desesperadas para poder falar assim: doutora, pode me dizer, eu peguei do meu marido isso daqui porque eu não estou mais aguentando. Aí principalmente quando elas têm relação sexual, que piora o cheiro, porque esse corrimento, ele piora quando a gente basifica o meio. Só assim para entender, a vagina ela é um ambiente mais ácido e o esperma é um ambiente, ele tem uma composição mais básica. Quando ele tem ejaculação dentro do canal vaginal, tem uma reação ali dentro do canal vaginal que libera esse odor de cheiro de peixe. Então, elas acham muito que pegaram do parceiro ou do parceiro, né, na verdade. Ou então, quando fazem sexo oral também, que a saliva também ela é muito básica. Ou então, quando está perto de menstruar, piora bastante esse tipo de corrimento. E aí, por conta disso, eu tentei fazer para esclarecer que esse corrimento é causado por uma bactéria, a Gardnerella, que ela já vive também lá. Essas bichinhas são danadas, né? Ela já vive um monte de coisa lá com a gente. Ela já vive lá, mas que também por algum desequilíbrio, né, lá no meio vaginal, que muitas vezes ou é ducha, ou por algum desequilíbrio que acontece, ela cresce mais do que as outras, e ela crescendo mais do que as outras causa sintoma. E qual seria o melhor tratamento para esse tipo de corrimento? No caso da Gardnerella, a gente vai sempre optar por... Vai ter que me enganchei aqui. A gente vai ter que tratar com antibiótico, porque ela é bactéria. E a gente trata, tanto faz, né? Nesse caso, tanto faz eu tratar com uma medicação via oral, que é aquela medicação que eu vou tomar ali por boca, ou também por uma pomada vaginal, no caso. Os dois tipos. Vale muito aquele conceito que você falou, né? Muita opção da pessoa, se ela prefere comprimido ou se ela prefere o creme, né? Isso. Você falou assim, por exemplo, você prefere sempre comprimido porque sente que suja, fica incomodando isso daí, né? Mas aí qual seria o antibiótico? Aí no caso a gente usa o metronidazol, né? Na dose de 500 miligramas. Na verdade, vende na opção, a apresentação dele farmacêutica é 250 miligramas. Então, a mulher toma 2 comprimidos de uma vez, de 12 em 12 horas, ou seja, ela toma 4 comprimidos ali no dia,
Por exemplo, se tomou 7 horas da manhã, 2 comprimidos 7 da manhã e 2 comprimidos 7 horas da noite, por exemplo. 7 dias. Faz de 7 dias, Antibiótico vai precisar do médico fazer a prescrição, exatamente. Né? Não dá para ela chegar e simplesmente comprar lá na... Isso. E o que eu sempre falo, assim, também, eu sempre deixo claro lá no vídeo, eu te dou essa informação, não é para você sair correndo daqui e ir lá pro balcão da farmácia, não. Ei, me dá um metronidazol. Não é assim, isso não dispensa a consulta nem a avaliação com o médico. Porque muitas vezes, o que acontece? É através de um exame de prevenção que ela vai fazer, que ela vai descobrir até outras coisas. Então, assim, é muito importante. Ou então, outras vezes também pode ter infecções mistas, que geralmente tem uma candidíase com uma vaginose bacteriana, por exemplo. Então, assim, é importante a avaliação médica. Eu só digo isso, assim, eu gosto dessa informação, inclusive, da medicação e tudo, para que ela se empodere em relação ao tratamento. Porque muitas vezes elas chegam lá e falam assim, mas me passaram isso aqui, eu nem sei como é que toma, por isso que eu vim aqui, para você me explicar. Vim fazer aqui de novo uma prevenção. Fiz uma prevenção semana passada e vim fazer hoje de novo. Só pelo fato de não ter comunicação. Verdade, né? Gente, eu queria ficar mais tempo aqui, né? Com a minha esposa, principalmente, que vocês estão vendo aí a quantidade de conteúdo que ela entregou aqui. Esse foi nosso primeiro Pode Isso, Doutor. Hoje foi Pode Isso, Doutora. Para quem... Como é que o pessoal te acha nas redes sociais? Lá no Instagram, pode me achar com @DRA, né? Que é a abreviação de doutora, @DRA Ana Roberta Gomes. E no YouTube, eu botei doutora Roberta Gomes. Se colocar Roberta Gomes Corrimento Branco, aparece. Te acha, porque aquele vídeo lá tá bombando, né? Exatamente. Não esquece, se você for lá no meu canal, vai, se inscreve, né? Já ativa o sininho para ficar ligado nos próximos vídeos. Aqui também no canal também, não esquece de Exatamente. mandar sua dúvida. Se você gostou desse formato agora desse podcast, Pode Isso, Doutor, eu vou trazer vários especialistas a cada encontro. Eu quero aqui também agradecer, além da minha esposa, além dos meus amigos que me ajudaram aqui em toda essa estrutura aqui, o Tarso, o Vinícius, aos Cabra do Cast, aos nossos patrocinadores como o Sobral Online, a Clínica Med Brasil, a Clínica Michel Palheta Mulher e a Clínica Michel Palheta Consultas e Exames. Também, mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que a gente... Obrigada, é difícil de se encontrar, né? É muito difícil a gente se encontrar, gente. Esse encontro aqui foi inédito. Mas, mais uma vez, obrigado Foi um por... prazer. Eu acho que eu não poderia Conversa começar com você. melhor esse podcast com a pessoa que eu escolhi para fechar meus olhos. Te amo, Vitor. Obrigada. E foi um prazer estar com você que está aí na sua casa. Tchau. Até o próximo Beijo, episódio. tchau.